Quadro acneico, você sabe diagnosticar? Dizer para esse paciente que grau ele se encontra, quando nós podemos tratar, quando devemos instruir esse paciente a procurar ajuda médica, ou um dermatologista ou endocrinologista, quais as áreas que são mais afetadas pela acne e por quê? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Quadro acneico, a 8ª doença mais comum no mundo. Ela é uma inflamação crônica dos folículos pilosebáceos e tem influência direta com o quadro hormonal, principalmente os androgênicos. Existem 5 graus de acne. 2 deles nós podemos tratar livremente no consultório e os outros 3 nós devemos indicar que esse paciente procure ajuda médica. Essa inflamação se dá por uma disfunção da produção de sebo das glândulas sebáceas, que normalmente está intimamente ligada à produção hormonal desse indivíduo. Por isso que a gente, quando fala em quadro acneico, indivíduos com espinha, a gente já lembra de adolescentes. Por quê? Porque na adolescência, na puberdade, o corpo desse indivíduo está tendo uma explosão de hormônio. E essa explosão, essa disfunção, essa produção exagerada de hormônios vai afetar as glândulas sebáceas e vai modificar a produção de sebo, que vai gerar um quadro acneico. E essa disfunção, esse excesso de produção de sebo vai atrair uma bactéria chamada Propionibacterium acne, que é a bactéria causadora do quadro acneico. O grau 1, a forma mais leve da doença. Nesse quadro, o indivíduo vai apresentar apenas comedões. Pode ser comedões abertos ou fechados. Os comedões são mais conhecidos como cravos. Os comedões fechados são aquelas saliências mais claras e os comedões abertos são aquelas saliências mais enegrecidas. O esteticista pode entrar com a limpeza de pele, pode também trabalhar com ácido azelaico para evitar a hipercromia pós-inflamatória, que são aquelas manchinhas acastanhadas que ficam no local da extração, e também pode trabalhar no ato da limpeza de pele com ácido salicílico, que é um ácido queratolítico que deixa a pele mais fina, a produção de sebo mais controlada. No grau 2 nós vamos encontrar pápulas e pústulas, significa que já é um quadro inflamatório. Também podemos tratar, a estética também pode tratar. Nesse quadro nós vamos encontrar algumas espinhas, que são aquelas pústulas já com um pouquinho de pus, algumas internas, mas poucas, cravos brancos e cravos pretos. Também a estética pode tratar. Nesse caso, também o tratamento é tópico. Tanto no quadro 1 como no quadro 2, o tratamento é tópico. No grau 3, nós já vamos encontrar nódulos císticos. O que é isso? Quando as espinhas são internas e uma começa a juntar com a outra e você sente aquele inchaço, já tem um pouco de febre local, a dor é muito intensa, tem alguns comedões e alguns cravos também. Quando existe a pústula, ela é altamente inflamatória, ela tem muito pus, fica muito inflamado, muito inchado o local. O tratamento nesse caso é com antibióticos e nesse caso a estética não deve mexer. Por quê? Porque esse paciente ele tem que ir até o médico vai fechar esse diagnóstico e vai indicar qual o melhor antibiótico a ser tomado. Então ele vai fazer o tratamento tanto oral como tópico. E se o médico achar necessário, ele vai devolver esse paciente para você, que é estética, para fazer a limpeza de pele. Porque o médico não faz limpeza de pele. Quem faz é o esteticista, mas nós só podemos mexer nesse quadro que já tem nódulos císticos com autorização do médico. Grau 4, mais conhecido como acne conglobata, é uma forma severa da doença. Esse paciente já apresenta abscessos e fístulas, tem febre local, é muito dolorido e o quadro é muito severo. Muito provavelmente o médico não vai indicar para esse indivíduo limpeza de pele. Ele somente o tratamento oral com antibiótico e o Rocutan, que é a isotetrinoína. Grau 5,
acne fulminante. Leva esse nome porque o quadro se apresenta de forma súbita. Normalmente quem desenvolve esse quadro são homens jovens que tinha um quadro leve de acne e de repente aparece com esse quadro severo, apresentando necrose, muito pus, muita dor local e muita febre. A acne fulminante, ela é uma acne sistêmica, ou seja, ela vai afetar o indivíduo como um todo. Ela vai afetar o sistema renal, ela vai afetar o sistema hepático, vai causar febre nesse indivíduo. E o tratamento que o médico vai adotar são com corticoides orais e a isotetrinoína. É a forma mais severa da doença. Agora vamos aos tratamentos para os quadros da acne. Para o quadro 1 e 2, que é o quadro que a estética pode tratar, ela pode atuar como limpeza de pele, nós podemos trabalhar com os ácidos derivados da vitamina A, que são os retinoides que descamam a pele. Nós podemos trabalhar com ácido azelaico, que ele vai evitar a hipercromia pós-inflamatória. Essa hipercromia são aquelas manchinhas que ficam no lugar da acne quando a acne é curada. Nós vamos trabalhar também com ácido salicílico, que ele é altamente queratolítico e vai deixar essa pele mais fina, e também com peróxido de benzoíla. Os quadros 3 e 4, o médico vai entrar com antibiótico oral e mais algum tratamento tópico. Normalmente os antibióticos vão ser na casa dos ciclinas. Por quê? Porque além de ele ter uma ação antibacteriana, ele também tem ação anti-inflamatória. No 4/5, que é a forma mais severa da doença, que é a acne fulminante, o médico vai entrar com corticoides e a isotetrinoína. A isotetrinoína é o remédio mais eficaz contra a acne. Mas como nada é perfeito nesse mundo, ele tem efeitos colaterais gravíssimos. É muito importante ler a bula e conversar muito bem com o médico quando ele prescrever o Roacutan, que é a forma mais famosa da isotetrinoína. A isotetrinoína, ela tem alguns efeitos colaterais graves, como por exemplo o excesso de ressecamento da pele e das mucosas. Normalmente o médico, quando ele prescreve essa medicação, ele já prescreve colírio para hidratar os olhos, cremes para hidratar as partes genitais, hidratantes para hidratar a pele, porque fica muito ressecado e tudo fica muito dolorido, muito ardido, com a sensação de queimado. Quando o paciente é mulher, o médico ele pede que esse paciente volte no consultório a cada 30 dias e com exame de gestação, para saber se ela está grávida ou não, porque a isotetrinoína não pode ser usada por gestante em nenhum dos casos, porque pode dar má formação congênita do feto. A isotetrinoína também aumenta o colesterol. Então é muito importante que quando você for fazer uso dessa medicação, que você peça para o médico acompanhar com exames laboratoriais, para ele dosar o colesterol, você ter certeza que você não está grávida e que não vai ficar nesse período de uso, fazer uso dos hidratantes, principalmente na área dos olhos. Então é um remédio eficaz, mas que tem esses efeitos colaterais que a gente deve sempre observar. Vamos falar agora da acne na mulher madura. Quando uma paciente chegar no seu consultório e você observar que ela tem um quadro inflamatório de acne aqui na região do mento e do pescoço, é importante você pedir para ela procurar um ginecologista para saber se ela não está desenvolvendo o ovário policístico, porque isso é um sintoma clássico da mulher que tem a síndrome do ovário policístico. Ela também vai dizer para você se esse quadro piora no período menstrual. Se piorar no período menstrual, é mais um indício que ela realmente está desenvolvendo o ovário policístico e é importante que ela vá ao médico para fazer esse tratamento. Agora vamos falar sobre um quadro que parece acne, mas que não é, que é as erupções acneiformes. Parecem um monte de espinhas uma do lado da outra, mas ela não é. Ela é consequência ou de uma hipervitaminose ou de uma alergia a algum tipo de medicamento. Às vezes esse paciente está fazendo uso de um complexo vitamínico para o cabelo, por exemplo, e tem excesso de complexo B, e esse excesso de complexo B pode desenvolver esse quadro de erupções acneiformes. Parece uma acne, mas que não é. Também precisa procurar um médico e o médico vai fazer o tratamento e vai reverter esse quadro rapidamente. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida a respeito de quadro acneico,
deixe aqui o seu comentário que eu vou responder com todo carinho. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, porque toda semana eu vou trazer um conteúdo novo para estética e um conteúdo baseado em ciência, porque sem a ciência nós não temos resultados. Grande beijo para você, fica com Deus.